Gente, é bom demais estar aqui mais um sábado It is really good to be here one more Saturday, e saber que nós poderíamos estar em muitos outros lugares, and it's good to. I'm glad to know that we could be anywhere else, mas nós escolhemos estar na presença do nosso Pai. but we chose and we decided to be in the presence of our Father. A verdade é que nós escolhemos estar no melhor lugar que nós podemos estar, So the truth is that we chose to be in the best place we could be, porque toda vez que nós entramos na presença do Pai, because every time we enter in the presence of our Lord, nós perdemos algo nosso, we give up something from ourselves mas nós ganhamos algo dele. and we gain something from Himself instead. Então, quando eu e você vamos para Deus, So whenever me and you we draw near God, nós não vamos para Deus para ganhar, we don't get closer to God in order to gain something. nós vamos para Deus para perder, We come closer to God so that we may lose or give up things. porque quando então nós perdemos, Because it's only when we lose é que sobra espaço dentro de nós para que Ele coloque o novo. is that we have empty space or room inside of us so that He may bring something new into us. Então, quando nós oramos ao Senhor, So whenever we pray to the Lord, muitas vezes nós oramos pedindo alegria, many times we may pray asking for joy. muitas vezes nós oramos pedindo paz, We might pray asking for peace. muitas vezes nós oramos pedindo sustento, We may ask for support. mas a verdade é que se nós orarmos pedindo a presença dEle, But the truth is, if we pray asking for His presence to come, todas as outras coisas vêm no pacote, everything else will come part of the package. porque Deus não dá alegria, Because God does not give joy, Ele é alegria. He is joy. Deus não dá amor, He does not give love, Ele é amor. He is love. Deus não dá sustento, He does not give you support, Ele é o sustento. He is the support Então a itself. presença do Senhor So the presence of the Lord itself é totalmente suficiente is self-sufficient para suprir to provide todas as minhas e as suas for necessidades. all of our needs. Tudo aquilo que você precisa Everything you need, e tudo aquilo que você nem sabe que precisa and even the things that you may not know you need, vai ser suprido na presença do Pai. is going to be provided in the presence of the Lord. Então ter a presença de Deus So to have God's presence significa ter a abundância means to have abundance de tudo aquilo que é bom of everything that is good e que já existiu de bom and that has existed in terms of goodness em toda a eternidade. through all eternity. Então, às vezes nós pedimos coisas, So sometimes we may ask things, mas se nós pedimos a pessoa de Deus, but if we ask the person of God, automaticamente teremos todas as then coisas. automatically we're going to have all things. Então eu queria orar mais uma vez antes da So gente começar. I just wanted to pray once more just before we started, Espero que vocês me aguentem mais um dia. and I hope you guys can put up with me for one more night. Mas eu oro para que o Espírito Santo venha falar hoje à noite. But I'm hoping for the Holy Spirit to talk to us tonight. A verdade é que a igreja é dele, The truth is the church is His. nós somos filhos dele We are His children, e nós precisamos dele. and we need Him. Então vamos orar. So let's pray. Espírito Santo, é bom demais estar na tua presença. É bom demais saber que o Senhor está aqui e já começou a falar no nosso coração. Senhor, se cada um de nós aqui pudesse dar um testemunho agora, nós com certeza ouviríamos os milagres que o Senhor está fazendo. Com certeza nós ouviríamos, Senhor Jesus, quantas maravilhas o Senhor está operando. E Senhor, nós estamos falando de tempos distantes, estamos falando de milagres que o Senhor operou essa semana. Estamos falando do sustento que chegou essa semana. Estamos falando, Senhor, do Teu amor que chegou, da Tua paz, de tudo aquilo que o Senhor fez. Deus, andar com o Senhor é viver milagres novos todos os dias. Andar com o Senhor é viver experiências novas todos os dias. Senhor, o mundo diz que quem vive de passado é museu e é desse jeito mesmo, porque quem vive contigo experiencia novidade todo dia e nós queremos isso hoje à noite. Senhor, nós queremos aquilo que vem do Teu trono, aquilo que vem nos renovar, aquilo que vem nos colocar no centro da Tua vontade, Senhor. Então, em nome de Jesus, fala ao Senhor aqui hoje à noite, Deus. Que o Senhor derrame a Tua glória sim, sobre a Tua igreja hoje à noite. Deus, nós queremos sentir o peso da Tua glória nesse lugar de uma maneira que ele seja palpável. Senhor, nos deixa tocar o Senhor hoje à noite. Pai, nós queremos tocar o Senhor hoje à noite. Nós acabamos de cantar aqui que o Pai está com os braços abertos para nós. Senhor, então vem nos abraçar hoje à noite. Nós queremos ser abraçados por Ti hoje à noite, Pai. O Senhor tem liberdade, Pai. Faz o que o Senhor quiser neste lugar, porque Tu és o Deus desse lugar. Louvado seja o Teu nome, Pai. Louvado seja o Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu estava pensando essa semana em algumas coisas para compartilhar. So I was meditating a few things through all the week that we could share with the church. E algumas coisas não são tão fáceis de compartilhar. And some of those things, they're not that easy to be shared. Mas a verdade é que tudo aquilo que nós vivemos But the truth is, everything that we go through in our lives e toda a experiência que nós passamos, and all the experience that we gain,
ela se torna um testemunho nas mãos de Deus. They become a testimony in the hands of God. E tudo aquilo que você passou, And everything you went through, ainda que tenha sido ruim, even the worst things you went through, Deus tem o poder de transformar isso, que era maldição, em bênção. God has the power to transform which was curse into something good, into blessing. E a verdade é que existem outras pessoas And the truth is there are few other people, passando pelas mesmas coisas que eu e você já passamos. they might be going through the very same things that me and you will went through. E às vezes elas acham que só elas estão naquele lugar. And sometimes they might think that they are the only ones experiencing those things. Só elas estão passando por aquela situação. They are the only ones going through that situation. E a verdade é que elas precisam nos escutar então. And the truth is that they have to hear our story. Porque nós já vencemos muitas situações. Because we have overcome all those circumstances and situations. E a palavra do Senhor diz que com a consolação que nós recebemos, And the word of the Lord says that with the consolation that we receive, é a mesma consolação que nós consolaremos. it is the same consolation that we're going to help others. Então não tenha por vergonha aquilo que você viveu, So do not be ashamed of what you lived, mas testemunhe a glória da transformação na sua vida. but give testimony of the transformation that you went through. Às vezes a gente fala, nossa, mas o meu passado é muito feio. Sometimes we may think ourselves, oh, but my past is so ugly. Mas a verdade é que sem esse passado feio, But the truth is that without this ugly past, você não teria essa glória tão linda agora. you wouldn't have this so beautiful glory that you have now. Sem algumas lutas Without a few struggles e a tristeza de algumas batalhas, and the sadness of a few hardships, você não teria a alegria de comemorar as vitórias. you wouldn't have the joy in celebrating the victories that you have. Então até as lutas são necessárias So even the fights and the battles are needed, para que a gente possa comemorar no Senhor. so that we may rejoice and celebrate in the Lord. E tudo aquilo que você viveu And everything you went through é uma arma poderosa is a powerful weapon, para que Deus alcance, so that God may reach através de você, through you pessoas que necessitam de um alento, people that need support, pessoas que precisam de amor, people that need love, pessoas que precisam te ouvir. people that need to listen to you. Porque quando as pessoas estão presas, Because whenever they are in prison, elas acham que só elas estão naquele lugar. they may think that only themselves are in that position. E muitas vezes só de ouvir que alguém já passou por isso, And sometimes just by listening that someone else went through the same thing, para eles é um alívio. it could be a great relief. É como se a libertação começasse ali. It's as if the freedom would start at that point. E na verdade ela começa. And in fact, it actually starts at that point. Porque a partir do momento que você compartilha algo que você viveu, Because from the very moment you share something you went through, e é exatamente o que a pessoa está vivendo, and that happens to be the same thing that that person is going through, você quebra uma barreira de resistência. then you break a wall of resistance. E você tem a autoridade And then you have the authority para falar sobre aquele assunto. to talk about that one Porque você já viveu. because you've been through that one thing. E a pessoa vai te ouvir. And then that one person is going to listen to what you're saying Porque ela está vendo alguém que viveu o que ela está vivendo. because they are listening to someone who's been through these very same things. Por que eu estou falando isso? And why am I saying all of these things? De uma maneira bem prática. In a very practical way. Eu poderia aqui hoje, à luz da palavra de Deus, I could just come simply here tonight and preach the word of God falar para vocês sobre criação de filhos. and talk about how to raise up your kids. Mas eu não tenho filhos. But I have no kids myself. Então eu poderia falar sobre a teoria. And then I would have to talk about the theory of raising up kids. Mas eu tenho certeza que se vocês conversarem com eles ali, But I'm sure that if you have a chance to talk to that couple there at the corner, eles vão saber falar com muito mais propriedade que eu. they'll be able to talk about those things in a lot more detail than what I would. Porque são pais. Because they are parents. Claro que a palavra nos torna aptos. So it's not... Claro que a palavra nos torna aptos. So of course the word of God enables us to do things. Porém, quando você vive algumas experiências, However, when you go through those things, você está apto a se colocar no lugar da outra pessoa. you are able to put yourself in someone else's shoes. E aí você não fala mais de uma coisa que você acha, And then you're not talking about something that you guess or you believe, ou simplesmente uma coisa que você leu na Bíblia. or just something that you read in the Bible. Você está falando de uma coisa que marcou você por dentro. You are talking about something that marked you from inside. Então, quando você fala daquilo, So whenever you talk about that one você particular vai, thing, você vai falar daquilo com o seu coração. then you start talking about that thing with your heart. Porque, em outras palavras, você sentiu na pele. Because in other words, you felt that.
Não guarde os seus testemunhos. So please don't withhold your testimonies. Não guarde as suas histórias ruins. And don't hold back your past and your ugly past or bad stories. Porque elas são apenas uma ferramenta de transformação. Because those are tools that may be used to transform people. Que Deus usa para transformar pessoas que estão passando pelo mesmo lugar. And that's what God uses to help and transform people who are going through the very same things. E por que eu estou falando isso? And why am I saying all of those things? Porque com a graça de Deus, Because it is with the grace of God eu vou compartilhar algumas coisas aqui hoje à noite. that I'm going to share a few things with you guys E tonight. eu sei que para alguns são coisas que não são tão fáceis de ouvir. And I know for some of you, those might be things that are not as easy to listen. Mas para que isso possa ter realmente o efeito que precisa, But in order for that to achieve its purpose, eu precisava dar uma base I would have to set the foundations para que nós possamos entender so that we could understand que não existe um poço que seja tão fundo that there is no a pit that would be so deep que a mão de Deus não nos alcance. that the hand of God cannot reach you out. Então, antes de entrar e falar do que eu passei, So before entering in what I went through, eu queria falar um pouco sobre o que o povo de Israel passou. I want to talk a little bit about what the people of Israel went through. A verdade é que o povo de Israel foi 400 anos escravo no Egito. And the truth is, the people of Israel, they were slaves in Egypt for 400 years. Foram 400 anos debaixo de opressão. Those were 400 years under oppression. Imagina que pessoas nasceram debaixo dessa opressão. So just try to imagine that people were born under that oppression. Então elas não conheciam uma vida normal, They did not know what was a normal life porque elas já nasceram dentro daquele contexto. because they were already born into captivity. Então para elas aquilo era o normal, So for them, that would be a normal life porque para eles sempre foi escravidão. because they always had slavery. É como um peixe num aquário. It's like a fish in the aquarium. Para ele o aquário é o maior lugar que existe. For the fish, the aquarium is going to be the biggest place that is. Ele não faz ideia que existe um oceano, The other fishes have no idea that there is a full ocean out there até que alguém mostre para ele. until someone will show and reveal it to him. E essa era a situação do povo de Israel. And that's the situation that the Israel would find themselves. E perceba que Deus levanta um libertador. And notice that God will raise up a redeemer or someone to set them free. E Deus faz maravilhas no Egito. And God would operate wonders in the Egypt. Coisas que se eu e você víssemos hoje, Things that if me and you were able to witness them today, com certeza a nossa fé seria ainda maior. I'm sure that our faith would be even greater than what it is. Porque não é todo dia que você vê mar abrir. Because it's not every day that you see this sea being split open in front of you. Não é todo dia que você vê fogo caindo do céu. It's not every day you see fire coming down from heaven. Não é todo dia que você vê a glória de Deus descendo na nuvem. It's not every day we can witness the glory of God coming down in the clouds. Não é todo dia que você vê montes tremendo. It's not every day you can see the mountain shaking. E eles viram tudo isso. And they saw all of that. Mas But existem algumas questões na nossa vida, there are few issues in our lives, coisas que acontecem things that happen, e que abrem uma porta. and that would open a door. E é uma porta espiritual. And it is a spiritual door. E a verdade é que o povo de Israel, And the truth is that the people of Israel, eles tinham uma porta aberta. they had a door open before them. Então, mesmo que eles tenham saído do Egito, So even though they left Egypt, o Egito não saiu deles. Egypt was still within them. Então, tudo que acontecia, So everything that would happen que não era da maneira que eles queriam, that was not according to what they wanted faziam eles voltar para onde? would make them go back Pro Egito. where? To the Egypt. Porque eles falavam, Because they would say themselves, no Egito eu tinha comida, well, in the Egypt I had food. no Egito não tinha esse sol. In Egypt I wouldn't have to be under this hot sun. Você nos trouxe aqui para morrer de sede? So you brought us to the desert to die thirsty. Você nos trouxe aqui para morrer enterrados na areia? So you brought us here so we would die and be buried in the sand. No Egito estava muito melhor. In the Egypt it was a lot better. Então perceba, So notice, eles estavam fora do Egito, they were outside of the Egypt already, mas o Egito não estava fora deles. but the Egypt was still inside them. A verdade é que não importa para o lugar que você vá, So the truth is, it doesn't matter where you're going, ao menos que você mude o que está dentro, unless you change what is inside, você sempre vai viver a mesma you situação. will always live the same situation. E o Senhor conhecia o coração daquele povo. And the Lord knew the heart of the people. E então ele declara uma palavra em Deuteronômio 8, And then Lord says in Deuteronomy 8, que diz o seguinte: and it says the following:
Lembre-se de como o Senhor, o seu Deus, os conduziu por todo o caminho no deserto durante esses 40 anos, para humilhá-los e pô-los à prova, a fim de conhecer as suas intenções, se iriam obedecer os seus mandamentos ou não. Remember how the Lord your God led you all the way in the desert these 40 years to humble you and test you in order to know what was in your heart, whether or not you would keep His commandments. E existe uma tradução que diz que ele conduziu pelo caminho do deserto. And in another translation, you will find that He led the people through the desert, E ele os humilhou and He humbled the people e os colocou à prova and tested them para conhecer o que estava no seu coração. in order to know what was inside their hearts. Então, para Deus, não era o lugar físico, So for God, it wasn't the physical place. era o que estava no coração. It was what is inside the heart of the people. E às vezes nós vivemos algumas situações na nossa vida And sometimes we live few situations in our lives que ficam mal resolvidas, which are not well sorted. mas nós seguimos a vida, And then we just carry on. vamos para frente. We just continue. Go ahead. Às vezes você saiu do Brasil You might have left Brazil porque você foi ferido pela igreja, because you've been hurt by your church, porque você não estava bem com a sua família, because you're not well with your family. alguma coisa aconteceu no seu trabalho, Something might have happened in your work. alguma coisa aconteceu com você Something might have happened with you. e foi uma fuga. And that was like an escape. E aí você cruzou o oceano And then you crossed the ocean. e aí você chegou aqui. You arrived in Dublin. No começo estava tudo bem, At the start was everything great and fine. mas com o tempo você começou a ficar frustrado. But then as time went by, you started to get frustrated. E a verdade é que parece And the truth is that it looks like que algumas situações que você viveu lá that some situations you went through in Brazil, estão se repetindo aqui. they are happening again here, repeating it. E aí você fala, nossa, mas eu vim até aqui. And you might think, oh, but I came so far. E até aqui acontece isso. And even here, those things are happening. E aí você ainda olha para cima And then you're gonna look above, e fala, Deus, tá de brincadeira, né? saying, come on, God, you kidding me? Ficou mais legal assim. E essa é a verdade, irmãos. And that's the truth, brothers. Às vezes a gente quer fugir de algumas coisas, Sometimes we want to run away from things, mas espiritualmente falando, but spiritually speaking, a porta continua aberta. the door is still open. Então entenda, não importa se você cruzou o oceano. So you have to understand, it doesn't matter if you cross the Se ocean. você está se sentindo da maneira que eu falei agora, If you're feeling the way I say it now, existem portas abertas na sua vida there are doors still open in your life, que precisam ser fechadas. and they need to be shut. E isso não tem a ver com um lugar físico. And that has nothing to do with the physical place you find yourself in. Isso tem a ver com o meu e com o seu coração. It has to do with mine and your heart. Uma geração inteira morreu no deserto. A whole generation died in the desert. Sabe qual foi a nota do óbito? And you know what was written in the death note? Coração obstinado. It was a prideful heart. Um coração longe de Deus. A heart that was far from the Lord. A questão não foi o lugar físico. So the question is not the physical place they were. A questão é que eles saíram do Egito, The point is that they left Egypt, mas o Egito não saiu deles. but Egypt never left them. Às vezes eu e você paramos de ir pra balada. Sometimes we may stop, me and you, we might give up going to the nightclubs. Às vezes a gente parou de beber. We may quit drinking. Talvez você parou de fazer as coisas que você fazia, Maybe you already quit doing things that you used to do, mas elas continuam dentro de você. but they're still there inside you. Você só não faz. The only reason why you're not doing them, Até porque fazer agora even though, so that doing those things now, pega a mão na igreja, it would look really bad in the church, mas estão aqui ainda. but they are still here, hidden inside E you. por mais que você tenha aceitado Jesus, And even though you have accepted Jesus, parece que algumas lutas não mudaram. it looks like some struggles, they haven't changed. Parece que alguns desejos não foram embora. It looks like some desires, they never left. E aí você se pergunta por quê? And then you might ask yourself, why? A Bíblia diz, tudo se fez novo. The Bible says everything was made new. As coisas velhas se passaram. The old things, they are past. Então como eu posso ter esse desejo? So how can I still have those same desires? Como eu ainda posso me comportar dessa How forma? can I still behave this way? E eu vou explicar de uma maneira muito simples. And I'm going to explain that in a very simple way. Imagina que você é uma pessoa que gasta muito dinheiro. Aleluia se você tiver muito dinheiro. So let's say you are someone that spend a lot of money, and praise the Lord, you have a lot of money. E aí você estoura o seu cartão de crédito. And then you go through your limit in your credit card. E aí você começa a dever 10 mil euros. And then you start on the bank 10,000 euros. Irmão, 10 mil euros é dinheiro. And brothers, 10,000 euros is a lot of money.
E aí um dia você recebe um convite para ir na igreja. And then in a certain day you are invited to come to the church. E aí você assiste o culto. And then you're sitting here in the service. Deus fala com você. God talks to you here. Você levanta a mão. You raise up your hand. Aceita Jesus. You accept Jesus. Amém. Amen. Vida nova. New life. Recebeu o Espírito Santo. You receive the Holy Spirit. E aí você volta para sua casa na segunda-feira. And then you go back to your home on Monday. E os irmãos te convidam para o estudo bíblico. And the brothers, they will invite you to the Bible study. E você começa a aprender. And then you start to learn que as suas finanças that your financial life também são do Senhor. they also belong to the Lord. A verdade é que não é que 10% são do Senhor. The truth is, it's not only 10% that belongs to the Lord. A verdade é que 100% são do The Senhor. truth is, your whole wage, the 100% belongs to the Lord. Por isso eu tenho que ser um bom administrador And that's why you have to manage your finances well. de tudo aquilo que Deus coloca na minha mão. You have to be able to well manage everything God puts in your hand. E aí você aprende isso. And then, okay, you learn that. E você começa a usar o seu cartão direito. And then you start to use your credit card in a responsible way. Aí você me pergunta agora, And then you may ask me, e os 10 mil que eu estou devendo? but what about those 10 grand that I owe the bank? Tenho que pagar? Do I still have to pay that? Mas agora tudo é novo. But now everything is made new. As coisas velhas se passaram. All things are gone. Eu aprendi a usar o cartão. I already learned how to use the credit card. Explica isso para o gerente do banco. So try to explain that to your account manager. Eu vou te dizer uma coisa. And I tell you something. Ao menos que você chegue lá com os 10 mil euros, Unless you arrive in your branch with those 10 grand, você sempre vai estar devendo. you will always be in debt. Então você nunca vai poder entrar naquele banco. You will never be able to enter that one bank. Você nunca vai poder pedir um empréstimo naquele banco. You will never be able to ask for a loan on that bank. Você nunca vai poder fazer nada lá. You won't be able to do anything in that bank. E talvez a notícia corra entre outros bancos. It may be that news may spread among other E banks. você não consiga crédito em lugar nenhum. And you may not be able to find credit in any bank. Mas as coisas velhas se passaram. Well, but the old things are gone. Tudo se fez novo. Everything's made new. Agora eu uso meu cartão direito. Now I'm using my credit card in a responsible way. Mas eu ainda tenho um assunto não resolvido. But I still have something that is not being dealt with. Mas eu prego na igreja. But I preach in the church. Mas eu oro em línguas. I pray in tongues. Mas eu faço a recepção. I'm in the welcome team. Eu toco no louvor. I play in the worship. Cara, Deus fala comigo. Like, come on, God is talking to me. E tudo isso acontece mesmo. And yeah, all of those things, they will E happen. você é uma bênção. And you are a blessing. Só que ainda tem um assunto mal resolvido. But you still have something you haven't dealt Então, with. independente do quão fiel você seja agora, So regardless how faithful you are now, ao menos que você pague os 10 mil euros, so unless you pay those 10,000 euros, você nunca vai conseguir o crédito de novo. you will never be able to get credit again of the bank. Agora trazendo isso para o espírito. So now bringing that into your spiritual life, Situações mal resolvidas na nossa vida, with situations that you haven't really sorted in your life, elas sempre vão deixar uma porta aberta they will always leave a door open para que Satanás tenha acesso. so that Satan would have access to you. Então você tem a sua casa So you have your house, e o seu quarto está bem resolvido, and your bedroom is okay, is all neat and tidy, o seu banheiro está bem resolvido, your toilet is neat and tidy, a sala está bem resolvida, your living room is great, sharp, mas aquele vazamento na cozinha. but you have the one leaking in your kitchen. Entenda, o problema não está no quarto, So understand, the problem is not bedroom, o problema não está no banheiro, it's not in the toilet, o problema não está na sala, it's not in the living room, mas existe um vazamento na cozinha. but there is a leaking in the kitchen. E é preciso lidar com o vazamento na cozinha. And you have to deal with that leaking. Colchão novo não vai resolver, You may buy a new mattress, that's not the point. uma televisão nova não vai resolver, A new TV is not going to help you out. limpar a casa não vai resolver. To clean your whole house, it won't help. Talvez consertar o cano resolva. Well, maybe fix that pipe will help. Isso é libertação. And this is a free deliverance. Então, quando Deus fala sobre nos tratar e nos curar, So whenever God talks about healing us and treating us, Ele está dizendo que Ele está nos dando força God is saying that He is giving us strength para que nós possamos resolver todos os assuntos pendentes, so that we may sort out all the pending issues in our lives, para que a gente possa seguir em frente de uma maneira leve so that we may carry on in a light way e viver a palavra, and live the word, porque a palavra diz em Isaías 40 because the word says in Isaiah 40
que até os jovens correm e se cansam, that even the young ones will run and get tired. mas aqueles que esperam no Senhor, But the ones who wait in the Lord, eles correm e não se cansam, they will run and not get tired. e eles voam alto como águias. And they fly and they will soar high as eagle. Então por que estamos cansados? And then why are we tired? Eu não sei se você já sentiu aquela sensação. I don't know if you ever felt this feeling. Você falou, agora eu vou, You may say, okay, now is the time. agora eu vou voar. Now I'm gonna fly, I take off. Só que parece que na hora que você ia decolar, And it looks like when you were just about to take off, alguma coisa te brecou e você voltou para o mesmo lugar. something would hold you back and slow you down and you come back to the same place. Portas abertas. Open doors. Entenda uma coisa, quando Jesus chama você para o quarto, So please understand something. When God calls you into the bedroom, ele diz uma coisa muito específica. Jesus says something really specific. Vá para o teu quarto, Go into your room feche a porta, and lock the door. e o teu pai que te vê em secreto And your Father that sees you in secret te recompensará. will reward you. Imagina você tentando orar na sua casa, So try to imagine you trying to pray at your house, e você mora com 8 pessoas, and you live with 8 people, e aí você vai orar e deixa a porta aberta. and then you go pray and you leave your door open. O que vai acontecer? What's going to happen? 3 palavrinhas With 3 words, e entra alguém someone will come into the door para pegar alguma coisa no guarda-roupa, to take something out of the closet, ou para perguntar se você vai almoçar. or to ask if you want to have lunch. Ô, você viu meu tênis? They might say, "Oh, did you see my runners?" A verdade é que você não consegue se concentrar. So the truth is, it is impossible for you to concentrate. Você não consegue entrar na intimidade, You can get in a deep intimacy with porque God, tem sempre alguém acessando o seu lugar secreto. because there will be always someone having access to your secret place. Portas espirituais abertas The spiritual doors that are open. vão sempre ser um acesso There will always be an access, para que Satanás acesse o nosso lugar de so intimidade. that Satan will have access to your intimate place. E não adianta você cuidar de todas as outras áreas, And you may well spend your time taking care and looking after all the other things. porque o pecado tem nome, But sin has a name, sobrenome, a surname, endereço. address. E uma coisa que eu acho engraçada é que eu já fiz muito, And one thing that I find really interesting and that I've done it a lot. é que a gente peca no varejo, né? Peca um a um, Sometimes we sin one by one one. by one. E aí a gente, quando vai pedir perdão, But whenever we want to ask for forgiveness, a gente fala, ai Deus, perdoa meus pecados. we say, "Oh God, please forgive all of my sins." Isso é tipo que é igual aquela pessoa que chega pra você This is like the one person that would come to you e fala assim, and say, desculpa se eu te fiz alguma coisa. "Sorry if I've done something to you." Aí você fala, meu irmão, And then you say to the one person, "My brother, se nem você sabe o que você fez, if not even you know what you did to me, como é que eu vou te desculpar? how can I forgive you?" Você tem que chegar pra pessoa e falar, So you have to come to the one person. você lembra aquele dia You remember that one day que a gente estava no café we were having the coffee e eu falei que eu tinha perdido meu cartão? and I told you I've lost my card, my bank Na card. verdade eu não perdi. And now actually I didn't lose my Eu te card. enganei. I was just lying to you. Ou então me perdoa. Can you please forgive me over that? Isso não aconteceu, tá? That didn't happen. It's just an example. Mas o fato é que pecado But the point is, the sin tem nome, has a name, sobrenome, surname, data, date, e ele precisa ser confessado dessa forma. and it must be confessed in the same order or in the same way. Só que algumas vezes nosso orgulho nos impede de entrar nesse lugar. But sometimes pride will hold us back from going to those details. E com certeza você já ouviu essa frase. And I'm sure you've heard that phrase before. Me desculpa se eu te fiz alguma coisa. I'm sorry if I've done something against you or to you. Ou você já disse isso. Or maybe perhaps you have said that yourself. Eu já disse isso. I've said that myself. Mas com sinceridade, But to be honest, quando eu disse isso, when I said that, eu sabia exatamente o que eu tinha feito. I knew exactly what I had done. Eu só não tinha coragem de falar. I just didn't have the guts to say it. Eu tinha orgulho demais I was too proud. para entrar onde eu precisava entrar. I was too proud to get into the details I had to talk about. E eu vou falar uma coisa, irmãos, isso é tão sério.
And I'll say something to you, brothers. This is so serious. E Deus leva isso tão a sério And God takes it so serious que tem uma história na Bíblia that there is a story in the Bible que fala sobre o povo de Gibeon, os gibeonitas, that talks about Gibeon, e fala que eles fizeram uma aliança com Josué. and it says that they had an alliance with Joshua. Então o que acontece? Deus deu uma ordem para Josué. So God gave Joshua a commandment. E ele disse: quando você entrar na terra, And God said to Joshua, whenever you went to the promised land, destrua tudo destroy everything e não faça aliança com ninguém. and have alliance with no one. Mas quando você lê Josué 9, But whenever you read Joshua chapter 9, você vai ver que tinha um povo you will see that there was a people, que ficou sabendo do que Josué estava fazendo. and they heard about what Joshua was doing. Então eles se vestiram com roupas velhas, So they dressed up in old clothing. fizeram cara de dó They had those pitiful faces, e chegaram para Josué and they came to Joshua, e falaram: olha, a gente não é dessa terra. and they said to Joshua, we don't live in this land. Nós estamos andando há dias. We've been walking through days. Nos deixa viver com vocês Would you allow us to live among you? e nós vamos servir vocês. And we're gonna serve you. Aí Josué não consultou o Senhor And Joshua didn't pray to the Lord. e fez uma aliança com esse povo. He didn't listen to the Lord, and then he made an alliance with that people. 3 dias depois, And 3 days later, ele descobriu que era mentira. he found out it was just a lie. Mas ele não podia voltar atrás, But then he couldn't go back porque ele fez uma aliança. because he already had a deal with them. E o que acontece, irmãos, é que o tempo passou. And what happens, brother, is that time went by. Josué morreu. Joshua died. Aquele povo que fez a aliança morreu. That people that made the alliance, they died as well. Vieram todos os juízes Then all the judges came e até o dia em que Saul assumiu o trono. up to the day that King Saul raised up to the throne. E então Saul decidiu exterminar os povos que não eram das tribos de Israel. And then Saul decided to annihilate all the people that were not Jew. Ele só não sabia de uma coisa, The only thing that he did not know que quando Josué fez uma aliança com aquele povo, is that when Joshua made an alliance with that people, Josué disse que a espada de Israel nunca os alcançaria. Joshua said that the sword of Israel would never reach them. E Saul, o que ele fez com esse povo foi exatamente o mesmo com os outros. And Saul was going to do with that people exactly the same he did with everyone else. E ele tentou exterminá-los. He tried to annihilate and to kill them all. Saul morreu. Saul died. Davi assumiu o trono. David came into the throne. E alguns anos depois, And a few years later, como eu posso dizer, veio uma fome muito grande sobre a terra. there was a big hunger on the earth. E ninguém entendia o que The land, estava sorry. E ninguém entendia o que estava acontecendo. And no one really could understand what was going on. Então Davi foi consultar o Senhor. And then David went to seek out the Lord. E o Senhor respondeu assim para Davi: And that's how God answered David. a culpa é de Saul, The blame is on Saul. porque ele desceu a espada nos gibeonitas. Because Saul, he slaughtered the Gibeonites with a sword. Por isso a terra está amaldiçoada. And that's why there is curse on the land. Então Davi voltou aos gibeonitas And then David went back to the Gibeonites. e Davi falou: o que eu posso fazer para vocês And then David said, what can I do for you para que vocês abençoem a terra? so that you may bless the land? E eles disseram: nos dê 7 filhos de Saul, And then they said, give us 7 of Saul's sons, porque nós vamos matá-lo. because we're going to kill them. E então nós vamos abençoar a terra. And then only after that we're going to bless the land. E assim Davi fez. And so did David. E a terra foi abençoada. And the land was blessed. Uma aliança An alliance feita 400 anos atrás, done 400 years ago por gente que não tinha nada a ver com Davi, by people that had nothing to do with David, quebrada por Saul, broken by Saul, que não tinha nada a ver com a aliança também. they had nothing to do with the alliance either. Mas o Senhor But the Lord respeita alianças. respect alliances.
No reino do Espírito, So in the spiritual kingdom, o acordo que foi feito 400 anos antes that one agreement that was done 400 years later era válido. was still valid. Então, quando Saul quebrou o acordo, So whenever Saul broke that one agreement, alguém teria que pagar para resolver. someone would have to pay for that one agreement to be sorted. E perceba que como é que eu posso dizer? Perceba que Deus só pesou a mão sobre a quebra desse acordo And notice that God only intervened in that one breach of an agreement no reinado de Davi. in the kingdom of David. Então, o que eu quero dizer contando essa história? So what am I trying to say by telling that story? Que no reino do Espírito não existe passado Is that in the spiritual kingdom there is no past e não existe futuro. and there is no future. O reino é eterno. It is an eternal kingdom. E uma coisa eterna, ela sempre é. And something that is eternal, it just always is. Então é uma mentira do diabo So that's an evil lie dizer que o tempo resolve alguma coisa. to say that all time will sort out all things. Porque o tempo não resolve nada diante de Deus. Because time will not sort anything in front of the Lord. Perceba, Davi teve que pagar um preço So notice David had to pay a price para restaurar so that he could restore uma aliança de 400 anos atrás. a 400 years alliance that was made. Se eu e você So if me and you, temos assuntos we have issues que não estão resolvidos, that are not sorted, nós precisamos resolver. we need to get them right. Porque do contrário, Because otherwise, não importa para onde a gente vá, it doesn't matter where we go, não importa o que a gente faça, it doesn't matter what we do, nós vamos nos encontrar na mesma situação de novo. we'll always find ourselves in the same E situation. nós vamos dizer, nossa, de novo isso no meu We're gonna relacionamento. say, oh, again this is happening in my relationship. De novo isso no meu trabalho. Again this in my professional life. Deus, de novo eu estou com esses desejos. Oh God, I'm having the same desires again. Mas, Senhor, eu oro. But Lord, I've been praying. Senhor, eu jejuo. I've been fasting. Senhor, eu leio a Bíblia. I read my Bible. Mas você ainda deve 10 mil euros. But you still owe 10,000 euros to the bank. Então, o que eu quero dizer hoje à noite So what I'm trying to say tonight é que portas espirituais abertas is that spiritual doors that are open, precisam ser fechadas they need to be closed para que nós possamos viver so that we may live as promessas que Deus tem para nós. the promises that God has for us. Sabe, queridos, uma igreja curada You know, God says a healed church é uma igreja habilitada para curar. is a church that is able to heal others. Uma igreja pronta, A church that is ready, ela pode ser usada para tudo que o Senhor quiser. may be used to anything that God wants. E a verdade é que eu e você And the truth is that both me and you, só conseguimos dar aquilo que temos. we can only give that which we have. Então, se eu não liberei perdão, So if I haven't released forgiveness, como eu posso pregar sobre perdão? how can I preach about forgiveness? Se eu não fiz caminhos de volta If I had not done my way back e me humilhei, and humbled myself, como é que eu posso falar para a pessoa how can I tell to someone que ela precisa ir se acertar com aquela outra? that they need to go back and get right with that one person? Que ela precisa confessar os pecados? That they need to confess their sins? Como é que eu posso falar para as pessoas fazerem uma coisa que eu não fiz? How can I tell people to do something that I have not done myself? Que poder o Espírito Santo vai poder utilizar nisso? What power or authority can the Holy Spirit use in it? Se eu estou falando para a pessoa fazer o que eu digo, If I'm saying that person to do what I say, mas não fazer o que eu faço. but not to do what I do. Gente, Deus não precisa de um povo que pregue bem. So, brothers, God does not need people that knows how to preach really well. Deus não precisa de gente que toque bem. God does not need people that knows how to play an instrument really well. Deus precisa de corações dispostos. God needs hearts that are willing hearts. O que importa para Deus é o que está no nosso coração. So for God is what is in our heart that matters. E quando o nosso coração estiver disposto a agradar o nosso Pai de verdade, So whenever our heart is really willing to please our Father, fazer essas coisas vai ser um prazer. to do those things will become a pleasure. Até se humilhar se torna um prazer. Even humbling yourself will become a pleasure. Eu não sei se você já leu a história de Zaqueu. I don't know if you ever had a chance to read the story of Zacchaeus. Sorry, thanks. Jesus senta na mesa. So Jesus sits at the table. Jesus não diz uma palavra. Jesus haven't said even a word. E o que Zaqueu faz? And what is Zacchaeus? Ele fala: Senhor, He says, "Oh Lord, se eu defraudei alguém, eu restituo. if had I
betrayed anyone, I'm willing to pay them back. O fato é que Jesus não precisou falar. So the point is, Jesus didn't even have to mention, Apesar dele saber. even though he knew. Se tinha alguém que conhecia os pecados de Zaqueu, If was there anyone that knew exactly what that man had done, era Jesus. it was Jesus. Mas ele simplesmente sentou à mesa. But he only sat at the table. That's all he did. E Zaqueu, por estar na presença, And then that man, because he was in the presence of Jesus, ele disse: se eu roubei, eu restituo. he said, "If had I stolen anything from anyone, I will pay them back." Por isso que eu disse aqui no começo: And that's why I said at the very beginning, se você pedir a presença, if you ask for the presence of the Lord, ela it's sufficient to para you, que você possa encarar de frente so that you may be able to face todos os assuntos mal resolvidos. all the issues in your life. Sabe, eu estava comentando com os meninos ali atrás So before the service, I was talking to my brothers there at the back, e eu falei de um livro que se chama Porcos na Sala. and I was talking about a book that the title is Porks or Pigs in the Living Room. E é interessante porque imagina a sua sala cheia de porcos. And it is interesting because try to imagine your living room filled with porks. E aí você chega em casa e vê eles fazendo aquela bagunça na tua sala e aquela sujeira. And then you arrive at home and you see all those pigs around just messing the place, messing up with your living room. Você como um cristão vai fazer o quê? And then you as a Christian, what you gonna do? Você vai ajoelhar Are you gonna bow down your knees e vai começar a orar? and start to pray? E vai falar: Pai, tira os porcos daqui em nome de Jesus. And say, "Oh God, my Father, please drive these pigs away of my living room." Eu vou te dizer que não. So I must tell you, no, you won't do that. Do contrário, você vai botar a bota, No, otherwise, you're gonna put on your Jones. você vai pegar um pedaço de pau You take a stick e você vai começar a tirar todo mundo na paulada. and you start to chase them and hit them. So Todos that os porcos. all of those animals, filthy animals. E aí, quando você tirar todos eles de lá, So whenever you manage to get rid of all of them, a sujeira vai estar lá. there will still be dirt in the place. E você vai precisar limpar o lugar. And then you have to clean up the place. Perceba, os porcos não estão mais, So you see, the pigs are not there anymore, mas o lugar precisa de uma limpeza. but you still need to clean the living room. E talvez eles destruíram o seu sofá. It may be they wrecked your couch. Então aquele sofá não serve mais. So that one couch is not usable anymore. Então você precisa jogar fora o velho So you have to throw it away, get rid of the old one, e colocar o novo. and buy a new one. Não precisamos deixar as coisas velhas para trás So we need to leave the old things behind, para receber o novo de Deus. so that we may receive the new from God. Mas você compraria um sofá novo But would you buy a new couch e colocaria numa sala suja? and put in a dirty living room? Óbvio que não. Obviously not. Todas as mulheres sabem o que eu estou falando aqui. All the women know exactly what I'm talking Quando about. você compra uma coisa nova para tua casa, Whenever you buy something new to your house, a primeira coisa que você the faz very first thing you do, é limpar onde você vai colocar o trem. you get a very good cleaning the place where you're gonna put that one new furniture. E você vai ajeitar ainda milimetricamente And then you're gonna tidy it up and rearrange that in a very millimetrical way. e ai de quem mexer. And there you not touch it. Agora pode ser, agora tá limpo, agora pode estar aqui. Okay, so now everything is clean. Now we can have this one piece of furniture in place. E sabe, irmãos, demônios são parasitas espirituais. And you know, brothers, demons, they are spiritual parasites. É como mosca no lixo. It's like flies in the garbage, in the waste. Se você tem todo aquele lixo ali, If we have all those bags of rubbish accumulating, você vai ficar dando tapa na mosca todos os dias. you may be trying to get rid of the flies. Você vai jogar veneno todos os dias. You might be spraying the poison over them. E dia após dia, And day after day, vai ter mosca. you're still gonna have flies in your flat. Agora experimenta tirar o lixo But now, try to get rid of the rubbish e limpar o lugar. and clean the place. Vai ter mosca? Are you gonna have any flies around? Não. No. Às vezes a gente quer expulsar os demônios, So sometimes we want to cast out demons, mas as raízes but the roots estão no nosso coração. are in our hearts. Às vezes a gente quer dar tapa na mosca, Sometimes we want to chase away the flies porque é difícil demais mexer com o lixo. because it is too difficult to deal with the rubbish. Nós precisamos lidar com o lixo, We need to deal with the rubbish para que não haja mais mosca, so that there will be no more para flies, que a gente feche as portas so that we may close the doors e a gente possa de fato viver a plenitude em Cristo. and we may be able to live the
replenishment of God. E por que eu estou falando tudo isso? And why am I saying all of those things? Porque isso custou a morte do povo no deserto. Because that cost the life of the people in the desert. Sair do Egito, They left Egypt, mas não tiraram o Egito do seu coração. but they did not take Egypt out of their hearts. Causou a morte de toda uma geração. It caused the death of the whole generation. Às vezes nós estamos dentro da igreja, So sometimes we might be inside the church. mortos por dentro. We are dead inside. Porque nós saímos de alguns lugares, Because we left places, mas alguns lugares não saíram de dentro de but nós. those places, they never left us. E Deus nos dá a força And God give us strength para lidar com isso, to deal with those things, para encarar de frente. to face them face to face. O problema é que em alguns momentos, So the problem is that in some moments, como nós falamos aqui no domingo à noite, as we said the previous Sunday night, para lidar com algumas curas, in order to deal with some healings, você vai ter que ser exposto. you have to be exposed. E aí entra o nosso orgulho And then comes our e pride, começa uma guerra dentro de nós. and starts a battle inside of us. Porque o que as pessoas vão pensar de mim? Because we may think, oh, what people's gonna think of me? Imagina se eu falar isso. I would never dare say those things. É banco. And you're gonna be sitting down in the Não bench. vou fazer mais nada na igreja. I won't be doing anything else in the church. E eu vou repetir uma coisa aqui. And I'm gonna repeat something here. Deus, no Apocalipse, God, in the book of Revelation, não deixou as pessoas entrarem did not let people in porque Ele não as conhecia. because He did not know them. Então, eles expulsaram demônios, So you can see that they had cast away demons, eles curaram, they healed people, mas eles não andaram com Jesus. but they did not walk with the Lord. Eles não tiveram intimidade com Jesus. They did not have intimacy with the Lord. Então, quando eles chegam para entrar, So whenever they come to the door, Jesus não fala para eles: você não fez seu trabalho direito. Jesus doesn't say, oh, you didn't do your job properly. Jesus fala: cara, eu não te conheço. Jesus says, sorry, but I don't even know you. E na minha casa só entram os meus filhos. And in my home, I only allow my children. Como é que eu posso deixar você How can I let you entrar numa casa com os meus filhos? to come into my home where I have my children? Pergunta para eles se tem um filho pequeno. You may ask our brothers who have like a young kid, Se uma pessoa que eles nunca viram na vida entrar na casa deles. would they allow someone that they don't know, a complete stranger, to come into their house? Nem na minha, nem na sua. Not even in my house or in your house. Jesus não vai deixar entrar So Jesus is not going to allow aqueles que ele não conhece. those ones he does not know. E a verdade é que quando nós temos todas essas coisas no nosso coração, And the truth is that when we have all of those things inside our hearts, nós não temos espaço para colocar o sofá novo. we have no room to put that one new couch. Então não conhecemos o Senhor na sua plenitude. So we fail in getting to know God in its fullness. E a gente fala: Senhor, eu quero tanto te conhecer mais. And we keep saying, God, I want to know you more and more. Às vezes a resposta de Deus é: pague os 10 mil euros. And sometimes the answer from God could be, okay, first you must you pay those 10,000 euros. Porque o dia que você pagar os 10 mil euros, Because from the day you pay those 10,000 eu euros, vou te mostrar algo que você não conhece. then I'm gonna show you what you don't know. Vou te dar um cartão de crédito novo. I give you a new credit card. E esse cartão é um limite celestial. And this credit card has a spiritual, celestial limit. Mas a verdade é que para viver coisas novas em Deus, But the truth is, in order for you to live new things in God, nós precisamos tirar o velho. we need to get rid of the old things. Agora você entende Now you understand o que Jesus queria dizer. what Jesus meant by Não se coloca vinho novo em pote velho. you do not put new wine into old Vinho wineskins. novo é para pote novo. New wine is for new wineskins. E por que eu estou contando tudo isso? And why am I saying all of that? Porque eu tive muitas portas abertas na minha vida. Because I had many open doors in my life. Eu contei para vocês do cativeiro da pornografia. I told you guys about pornography, Mas essa não era a única porta que eu tinha aberta. but that's not the only door I had opened. Porque eu fiz muitas outras coisas antes de eu me tornar cristão. Because I did many other things before I became a Christian. E essas outras coisas incluem espiritismo, And those other things, they include spiritism, inclui o candomblé, they include black magic, inclui magia negra também, bruxaria. witchcraft. Eu comecei a beber com 12 anos de idade. I started drinking at the age of 12, E mesmo dentro da igreja, and even inside the church, eu deitei com todas as namoradas que eu tive. I went bad with all the girlfriends I had, Incluindo including minha ex-esposa.
my ex-wife. Então eu passei por um divórcio. So I went through a divorce. E eu quero dizer para vocês, irmãos, And I want to tell you, brothers, que o rompimento de uma aliança the breaking apart of an alliance é um dos piores infernos is one of the worst hells que uma pessoa pode passar. that a person might go through. Quando eu passei por essa situação, When I went through that situation, eu entrei na pior crise da minha vida, I went through the worst crisis of my life porque eu não acreditava que eu estava fazendo because I could not believe I was doing uma coisa que Deus detestava. something that God hated and abhorred. E a palavra em Malaquias 2 ela é muito clara. And the word of the Lord in Malachi 2 is very clear. Ela diz: It says, eu odeio o divórcio. I abhor divorce, or hate the divorce. E eu falava para Deus: como é que eu posso te amar então, And I was saying to the Lord, so how can I get to love you se eu estou fazendo uma coisa que você odeia? if I'm doing something that you hate? A verdade é que eu nem me converti de verdade então. So the truth is that I haven't really truly converted myself. E tudo que eu vivi até aqui foi uma mentira. And everything that I've lived up to now was a lie. E eu comecei a entrar nesta crise. And then I started to fall into this crisis. E Satanás ele tomou a minha mente. A Satan took over my mind. Eu amava Jesus, I loved Jesus, mas eu vivia tudo aquilo but I was living all of that com todas as portas abertas na minha vida. with all of those doors open in my life. E por mais que eu tentasse me esquivar, And even though I was trying to get rid of them, quando eu me via eu estava na mesma situação de novo. I would just find myself back into the same situation. Eu dizia: eu nunca vou fazer o que o meu pai fez. I used to tell myself, I'm never gonna do the same thing my dad did. Eu vou fazer completamente diferente. I'm gonna make everything different. Cara, eu fiz a mesma coisa. Guys, I've done exactly the same thing. Eu fiz exatamente a mesma coisa que ele fez. I've done exactly the same thing my father did. Portas espirituais. Spiritual doors. Nós precisamos lidar com as coisas espirituais porque elas são tão reais We need to deal with the spiritual things because they are so real como as que nós vemos. as the ones we can see. E o meu coração, o meu coração ele ficou tão duro. And my heart became so hardened. E o meu orgulho era tão grande And my pride was so great and que big se você me perguntasse o porquê que isso aconteceu, that if you were to come to me and ask why were those things happening, eu teria uma lista que iria daqui lá na porta de razões pela qual eu me separei. I would have a list that would extend from here up to the door of reasons why I divorced with my wife. E a palavra diz que Deus ele resiste o orgulhoso. And the word of the Lord says that God resists the proud person. Então, enquanto eu estive assim, So while I was in that position, Deus não podia me tratar, God could not heal me porque ele não tinha acesso. because He did not have access. Na verdade, ele estava resistindo, Actually, God was resisting me porque ele não fere princípios. because He's not gonna go against His own E principles. se ele resiste o orgulhoso, And if He says that God resists the proud person, significa que o próprio Deus estava me resistindo. it means that God Himself was resisting me. E você pensa que acabou por aí? And do you think that's the end? Não, irmão. No, Foi pior ainda. it got worse Porque alguns meses depois disso, because a few months later, eu resolvi entrar num novo relacionamento. I decided to join a new relationship. Porque já viu que aquelas pessoas que curam um relacionamento com outro, Do you know those people that they heal a broken relationship with another relationship? portas espirituais. So those are spiritual doors. Um relacionamento completamente fora de Deus também. A relationship that is completely out of God's plans. Eu lia a Bíblia todo dia. I would read my Bible every day. Eu orava. I would pray every day. E eu ia pra cama todo dia. And I would go to bed every day. Tá entendendo o que eu tô falando? Do you understand what I'm saying? Se portas espirituais não forem fechadas, If spiritual doors are not closed, ainda que você ame o Senhor, you may love the Lord, alguns comportamentos, but still some behaviors, algumas situações, some situations, elas vão continuar acontecendo na sua vida. they will still happening again and again, in your Dia life, após dia. day after day. E agora eu vou contar pra vocês And now I'm gonna tell you something. como o Senhor me restaurou. How did the Lord restore me? Porque neste momento, Because in this moment, eu estava completamente destruído. well, at that moment, I was completely destroyed. Então foi um dia ainda na casa dessa moça. So it was a day I was still at the one lady's house. Deus ele começou a me enlouquecer.
And God started to kind of drive me crazy. E Ele começou a trazer de novo esse texto na minha mente de Malaquias. And God started to bring back this passage of Malachi. E esse texto, ele ficou tão fundo na minha mente And this passage was so engraved in my mind que eu não conseguia mais comer, that I couldn't eat well, eu não conseguia dormir, I couldn't sleep eu well, não conseguia trabalhar, I couldn't even work, e eu não conseguia nem olhar na cara da menina. and I couldn't even look at my girlfriend's faces. Eu comecei a enlouquecer, And I started to get mad até o dia em que eu caí de joelho na minha casa. until the day I fell down on my knees in my house E eu falei, Senhor, eu preciso voltar. and I said, Lord, I need to come back. E aí eu levantei, And then I stood up, eu encontrei com ela, and then I met that one girl. terminamos, We broke up, e aí eu falei, agora eu preciso de ajuda. and then I said, okay, now I need help. E aí eu procurei uma amiga, And then I went to a friend of mine, ela é uma missionária, and that person is a missionary, ela é irlandesa, and is actually Irish. e Deus tirou ela do Brasil há 18 anos And God brought her back from Brazil 18 years ago para trabalhar com crianças em situação de risco na Cracolândia, lá em to São Paulo. work with drug addicted kids in Brazil, São Paulo, City, Brazil. E quando eu conversei com ela, So when I was talking to that one missionary, lembra daquela lista? do you remember that long list I told you guys about? Ela perguntou para mim, por que você se divorciou? And then that one lady asked me, why did you divorce your wife? Eu falei, porque eu sou orgulhoso demais. And then I told her, because I'm too proud. Ela, mas o que aconteceu? And she was like, okay, but what really happened? Aí eu falei, cara, eu errei. And then I told her, okay, I did wrong. Aí ela olhou para mim, And then she looked at me, ela falou, agora você pode ser tratado. and then she said, okay, now you're ready to be healed. Agora que você não está usando terceiros, So now that you're not using someone else, e você está assumindo, and you are taking the blame, agora sim você pode ser tratado. now that you're taking responsibility over the things you did, now you're able to be healed. E aí ela me mandou para o Ministério de Cura e Libertação. And then she sent me to this one ministry in my church, which deals with healing and deliverance. E aí quando eu passei pela administração, que é uma sala de aconselhamento, And then I went to the advice of the elders. Deus começou a trazer muitas coisas ali, And then God started to bring many things, muitas raízes que eu tinha aberto na minha vida. many roots that I had in my life. E as causas do porquê eu me comportava daquela forma. And the reasons or the whys behind the way I was behaving that way. E ali nós começamos a tratar tudo aquilo. And then we started to deal with those things one by one. Oramos por tudo aquilo, We prayed over all of those things. nome, We gave them names, sobrenome, surname, endereço, address, item por item, item by item, sem esconder nada, irmãos. without hiding anything. E eu saí daquela sala tratado. And then I left the room and I was healed. Mas não foi só um dia. But it was not just like for one day. Deus me deu uma lista God gave me a list. e Ele falou assim, agora você precisa fazer caminhos de volta. And then God said, now you need to walk back those paths. Você precisa fechar todas as portas que você deixou abertas. And then you need to go shutting all of the doors you left open. E eu vou tentar ser rápido por causa do horário. And I'll try to be quick because of the time. Mas eu vou contar 6 experiências que eu tive em 20 dias. But I'll tell 6 experiences that I had within 20 days. E que foi de fato aquilo que me libertou no Senhor. And those things were indeed what delivered me of those in the Lord. A primeira delas foi com a minha mãe. The first of them was with my mom. Eu comecei a orar para que o Senhor me desse um momento para conversar com a minha mãe. I started to pray so that God would give me the opportunity to talk with my mom. E aí Deus me deu um dia, And then God gave me that one day. eu sentei minha mãe no sofá I sat with my mom on the couch at sofa, e eu comecei a falar para ela. and I started to talk to her. Mãe, eu quero te pedir perdão, And I said, Mom, I want to tell you sorry porque eu te desonrei. because I dishonored you. Enquanto você dormia nesse quarto, While you were sleeping in your room, eu te desonrava com imoralidade no outro quarto. I was dishonoring you with immorality in the other room. E eu te desonrei porque eu deitei com todas as minhas namoradas. And I dishonored you because I went to bed with all my girlfriends. Então eu quero te pedir perdão por tudo isso. And I want to say sorry to you because of all of that. Porque eu não quero nunca mais Because I don't want ever again tirar a sua honra. to dishonor you. Eu quero te respeitar. I want to respect you. Eu quero ser uma bênção para I você. want to be a blessing for you. Minha mãe não é cristã My mom is not a Christian ainda. yet.
Mas ela me perdoou. but she forgave me. E nós oramos. And then we prayed together. E a verdade é que o coração dela mudou depois disso. And the truth is that her heart changed after that. E hoje ela está muito mais aberta para o evangelho And today she's a lot more open to the gospel do que ela foi nos meus primeiros 10 anos de conversão. than what she was in my first 10 years after being converted. E quando eu casei, And then when I got married, meu pai me deu um cheque. my dad gave me a check. E isso que eu estou falando aqui não é para desnudar ele, And what I'm saying here, I'm not não é saying para expor ele, in order to expose my dad. That's not the intention. mas é para contar uma situação que aconteceu. But I just want to tell you a situation, something that happened. E ele sempre teve problemas financeiros. My dad was always into financial problems. E eu coloquei aquele dinheiro nas minhas contas. And then I had that money into my bank account. E eu falei, bom, com isso eu consigo pagar tudo. And then I said to myself, okay, with this money I can pay everything. E a verdade é que quando eu fui sacar o cheque, And the truth is, when I tried to cash that one check, não tinha fundo. I didn't have the funds, the resources. E aí aconteceu uma briga And then we had a big row entre a minha ex-sogra e ele. between my former mother-in-law and my dad. E eu fiquei 3 anos sem falar com meu pai. And I spent 3 years without talking to my dad because of that. Eu não tinha nenhum rancor do meu pai. I didn't hold any begrudge against my dad. Para mim aquela situação já tinha passado. For me, that situation was already gone. Lembra do tempo? You remember what I said about time? Mas Deus começou a colocar no meu coração. And then God started to put in my heart. Você sabe por que seu pai não te liga? Do you know why your dad doesn't ring you? Porque ele se sente culpado. Because he still feels guilty. Ele se sente numa prisão de culpa. He still feels in a prison of guilty. Você precisa liberar o seu pai desse lugar. You need to deliver your dad out of this place. Ainda que ele não tenha sido um bom pai, Even though he was not a good father, mas através do meu amor, but through my love, você pode dar amor para ele. you will be able to give him love. Então meu pai mora a 600 quilômetros da minha cidade no So Brasil. my dad, he lives 600 kilometers away from my hometown. Eu orei, I prayed. levantei na manhã seguinte, I stood up the next morning peguei o carro e fui, and I drove all the way up to him sem ligar, without ringing him, sem avisar, without even telling him in advance, mas no espírito. but in the spirit. E aí, então eu cheguei lá 6 horas e meia depois dirigindo, So I arrived at that place after 6.5 hours e driving. meu pai tem uma loja. And my dad, he owns a shop. E uma coisa interessante And an interesting thing é que quando eu casei eu tinha 106 quilos. is that when I got married, I was to weigh 106 kilos. É, irmãos, era 2 vezes o que você está vendo aqui agora. I was twice the size you can see now. E a verdade é que meu pai não tinha me visto ainda magro. And the truth is, my dad hadn't seen me lean. Não tinha me visto de barba. He hadn't seen me wearing a beard. E aí eu cheguei na loja onde ele trabalha de óculos escuro So then I arrived in the shop he was working in and wearing like a sunglass. e ele não me reconheceu. And he could not recognize me. E aí ele falou, pois não, posso te ajudar? And then he was like, okay, may I help you? Eu tirei o óculos e falei, claro, pai. And then I took off my glasses and I said, yes, of course you can, Dad. Pensa num homem And then try to imagine the face of a man. que me deu um abraço, cara. And he was so emotional that he hugged me. E nem em toda a minha vida eu ganhei um abraço daquele. I didn't have a hug like that throughout my whole life. E aí eu abracei ele, And then I hugged him back. olhei bem no fundo do olho dele I looked deep into his e eyes. falei, pai, você sabe por que eu tô aqui? And I said, Dad, do you know why I'm here? Porque faz 3 anos que a gente não conversa. Because it's been 3 years since the last time we spoke. É por causa do cheque, né? It's because of the check. Aí ele isn't it? falou, filho, And then he said, yes, it is, son. eu queria te ligar, He was like, I wanted to ring you, mas eu não conseguia. but I couldn't. Eu tinha vergonha do que eu fiz. I was ashamed of what I did. E aí eu olhei bem no fundo do olho dele. And then I looked deep into his eyes. E eu falei, pai, eu te amo. And then I said, Dad, I love you. Eu nunca quis o seu dinheiro. I never wanted your money. Eu quero a sua presença. I want your presence. Eu quero você como pai. I want you as a Eu dad. não preciso do que você pode me dar. I don't need what you can give me. E eu vim aqui para te dizer isso. And I came here to say those E things. que eu nunca mais quero ficar sem falar com você And that I don't want to spend one day without talking to you por coisas que aconteceram. because of things that happened in the past. Cara, pensa num pai que chorou. And try to imagine this father that he was crying. Libertação é isso, irmão.
And that's what deliverance is, brothers. Talvez você pense, mas foi ele que fez errado. You might be thinking, but he was on the wrong. Mas quem conhece Jesus sou eu. But I am the one who knows Jesus. Então quem tem que manifestar o amor sou eu. So I am the one who has to manifest love. Sai desse lugar de tipo, mas quem fez foi ele. You should leave that position thinking, oh, but he is on the wrong. Quem pecou fui eu também. Well, I've seen myself as well. Quem morreu na cruz fui eu. But did I die on the cross? Ufa. No. A verdade é que Jesus morreu por gente que não merecia. So the truth is that Jesus died for people that did not deserve. E você não quer liberar o perdão porque a pessoa errou com você. And you yourself, you don't want to release deliverance because that one person did wrong to you. Quando graça é amar quem não merece. So grace is love the ones who do not deserve. E a palavra fala isso. And that's what the word Se says. você amar os que merecem, If you love the ones that deserve, até o ímpio faz isso. even the wicked one can Mas do você that. tem que se dar por quem não merece. But you have to give up yourself for the ones who do not deserve. O amor de Deus te habilita para isso. The love of God will enable you to do E eu that. voltei para a igreja. And then I went back to the church. Falei com o pastor. And then I spoke to the pastor. Falei, pastor, eu não queria voltar o meu relacionamento. And then I said to the pastor, Pastor, I don't want to go back to my relationship. Mas à luz da palavra eu vou tentar. But in the light of the word, because of the word, I'm gonna try. Porque independente do que eu ache, Because regardless what I think, eu entendo o que a palavra diz. I understand what the word E says. se a palavra diz isso, eu vou me submeter a ela. And if the word says that, then I'm gonna submit myself to it. E o meu relacionamento, irmãos, ele era completamente quebrado. And my relationship, brothers, was completely broken. Primeiro que relação antes do casamento vai destruir seu casamento antes dele começar. Firstly, having an intimate relationship before your marriage is gonna ruin your marriage even before it starts. No reino do Espírito, In the spiritual kingdom, os semelhantes se atraem. The similars, they attract each other. Então, às vezes você namora sempre o mesmo tipo de cara. So sometimes you may start relationships and you may look always for the one same type of guy, Ou o mesmo tipo de mulher. or you may be looking after the exact same type of women. Mas você quer estar com alguém diferente. But you may feel like being with someone different. Só que você se pega na mesma situação de novo. But then you find yourself falling into the same situation again and O again. mesmo tipo de pessoa de novo. The very same type of person. No reino do Espírito, So in the spiritual kingdom, os semelhantes se atraem. the similars, they attract each other. O mesmo Espírito que tem acesso na minha e na sua vida The same spirit that has access to mine and to your life pode nos atrair para o encontro. may attract us into get to know it and to meet each other. Esse era o meu relacionamento. And that was my relationship, Cheio de moralidade. full of immorality. Tudo de errado estava lá. Everything wrong was there. Mas no Facebook, irmão, But on the Facebook, nossa, no Facebook era o casal melhor do mundo. on the Facebook, we were the best couple in the world, Só as melhores fotos. the best pictures. Mas no lugar de intimidade, But in our intimate life, tudo quebrado. was everything broken. E aí você pergunta, por que vocês não terminaram então? And then you may ask yourself, but why did you guys not break up then? Tentamos. Yeah, we tried. Na verdade, a gente terminava toda semana. Actually, we would break up every week. Mas você já se sentiu preso a uma pessoa? Have you ever felt linked or stuck to someone? E parece que por mais que você tente se livrar dela, And even though you try to get rid of that one person, você não consegue. you just can't. É mais forte que você. It is stronger than you. Te descontrola. It makes you lose control. Isso se chama laço de alma. And that's called a Trap of the soul. trap of the soul. Quando você se relaciona com uma pessoa, So whenever you have a relationship with someone, você se torna um com ela. you become one with that person. E você se torna um em todas as esferas. And then you become one in all areas. Então, quando você tenta se separar, And whenever you try to break up with é that como person, você passar cola no papel it's like when you spread glue on a piece of paper e colar no outro papel. and then you stick it to another paper. Se deixar secar e puxar, o que acontece? And if you let that go dry and then try to tear it apart, what's gonna happen? Vai rasgar. It's gonna rip. Só que partes de um papel vão estar no outro. And then pieces of one piece of paper is gonna be the other, and vice versa. É por isso que você ainda se pega pensando em relacionamentos do passado. That's why you still may
catch ourselves thinking in past relationships. Pelo menos era assim que eu estava e ela também. Well, at least that's how I was feeling, and that's how she was feeling as well. E aí a gente foi orgulhoso demais And then we were both too proud para terminar tudo. in order to break up with everything. Porque o que as pessoas vão pensar? And then we were thinking, oh, but what's everyone else gonna say? Cara, a gente já pagou tudo. We've paid for everything. Não, a gente dá um jeito. No, we're gonna find a solution. Sabe o orgulhoso? You know, like proud people. Ele ajuda todo mundo. Ele ajuda Helps todo mundo. out. He helps everyone. Mas quando é a vez dele ser ajudado, But then when it comes for them to be the ones receiving help, não, irmão, fica na paz, tô bem. they say, oh no brother, I don't need your help, I'm okay, thank you. Imagina, irmão, que isso? And they say, no, I would never bother you with those things. Olha, eu vou te dizer uma coisa, se Deus mandar você me abençoar, So listen, I'm gonna tell you something. If God tells me to bless you, você que não me abençoe para ver. dare you not bless me back, you see. Porque nós precisamos aprender a receber, irmãos. Because we need to learn how to receive. Eu sei que dar é melhor do que receber. I know giving is better than receiving. Mas, cara, às vezes a gente não recebe bênçãos dos nossos irmãos por orgulho. But you know, sometimes we don't receive blessings out of our brothers because of pride. Deixa o cara pagar um café para você. Let them pay a coffee for you. Sabe? Receba o café. So, you know, receive the one coffee. É bênção. It is a blessing. Vai chegar o seu dia de pagar. It will come the day you will be the one paying. Não seja orgulhoso como eu fui. So don't be proud as I was. Porque Deus resiste o orgulhoso. Because God resists the proud. Mas a verdade é que Ele exalta os que se humilham. But the truth is that He exalts the one that humble themselves. E aí, então eu voltei para conversar com ela. And then I went back to talk to my E ela já estava noiva. and she was already engaged with Num someone outro else relacionamento. in another relationship. Então eu orei e pedi para o Senhor, Senhor, eu devo ou não permanecer? And then I prayed to the Lord and I say, Lord, should I or should I not remain in this relationship? E essa é a minha experiência, amém? And that's my experience, okay? Amen. E ela não é antibíblica. And it is not against the Bible, I E can tell you. dia nós podemos falar um pouco melhor de casamento e divórcio à luz das Escrituras. And then one day we may have another opportunity to talk about divorce and marriage according to the scriptures. Mas a verdade é que naquela conversa o Senhor falou comigo. But then in that one talk, God spoke to me. E Ele disse não. And God said, no, Esse relacionamento nunca foi meu. this relationship was never on my Você plans. fez o que você quis. You did what you wanted, Só que agora chega. but now it's enough. Não volte para a mesma prisão. Don't go back to the same relationship. Então o que eu fiz? And then what did I do? Eu orei com ela I prayed with the one lady, e foi difícil. and it was hard. Mas eu orei e falei, Senhor, nos perdoa porque nós quebramos uma aliança. And then as we prayed and we said, Lord, forgive us because we broke a commandment. E o Senhor não quebra alianças. And you, Lord, you never broke your Todas as covenants. alianças que o Senhor faz All the alliances that you made, são eternas. they are eternal. E nós quebramos a nossa. And we broke our one. Então nós queremos te pedir perdão por isso. And that's why we want to say sorry. Mas, Senhor, nós queremos agora também But Lord, we want also now que o Senhor não nos faça mais um. that you do not make us one anymore. Desconecta-nos We want you to disconnect us espiritualmente, spiritually, emocionalmente, emotionally, na alma, in the soul, no corpo in the flesh, e no espírito. in the spirit, Completamente. completely. E assim o Senhor fez, irmãos. And so did the Lord, brothers. Eu pedi perdão para ela. I asked for forgiveness, E não só para ela, mas eu pedi perdão para os pais dela. not only for her, but also to her parents, Porque eu desonrei eles because I dishonored them com a filha deles, with their daughters na casa deles. in their house. Então, perceba que eu fui fazendo caminhos de volta, irmãos. So you see, I went back through all those paths, E fui me humilhando. and I went humbling myself. Mas eu te garanto uma coisa. But I can guarantee you something. Quanto mais eu me humilhava, The more I would humble myself, mais Deus me curava. the more would God heal me. Quanto mais eu me humilhava, The more I would humble myself, mais eu vi os milagres acontecendo. the more I would see the miracles happening Com a minha mãe, with my mom, com meu pai. with my dad. E você pensa que parou por aí? And you think that's the end? Tem mais dois. We have still two more. E vai ser rápido em nome de And Jesus. it's going to be really quick in the name of Jesus. Aí eu cheguei na minha igreja no domingo. And then I arrived at my former church on a E eu Sunday pedi para o morning. pastor. And then I asked the pastor. E ele me deu uma oportunidade. And then he gave me an opportunity to speak to the church. E de púlpito eu pedi perdão para toda a igreja.
And then from the top of the pulpit, I asked all the church to forgive me. Porque nós somos corpo. Because we are one body. E o meu pecado te afeta. And my sin affects you. O seu pecado me afeta. Your sin affects me. A sua felicidade me alegra. Your happiness make me happy. E a minha alegria tem que ser a sua alegria também. And my happiness should be your happiness as well. Nós somos corpo. We are a body. Então tudo aquilo que nós fazemos de errado, So everything we do wrong ou certo, or right afeta o corpo. affects the whole body. Independente se é a mão ou o pé. Regardless whether it's the hand or the Então eu precisava chegar diante da igreja. So I had to come and to speak in front of the church. E ninguém me mandou fazer isso. And no one asked me to do those things. Foi o Senhor direto. It was the Lord. Lembra de Zaqueu? You remember the tax Zacchaeus? Deus não mandou ele restituir ninguém, God didn't ask him to pay back everyone. mas ele fez por causa da presença. But the reason why he did that was because of the presence of the Lord. E eu pedi perdão para a igreja. And then I asked the church to forgive me. E na época, antes do divórcio, eu era líder de jovens. And at that time, during my divorce, I was the leader of the youth. E nós éramos como 200 jovens, mais ou menos. And we were like 200 young people. Lembra que eu te falei da águia? And you remember what I was talking about when I was talking about the eagle? Quando parece que você vai decolar, When it looks like you are about to take off, cai. then you drop down. O que acontece, irmãos, é que Satanás não tem pressa. So you know what, brother? Satan is not in a rush. Então imagina que ele vai te dando corda. So just try to imagine Satan just giving you space. E por que ele vai te dando corda? And why is he giving you room and rope? Porque ele tem uma porta aberta. Because he has an open door. E quando finalmente você vai romper So and when you are about to break, to split, e voar, and take off, ele puxa. then he's gonna pull the rope. Então imagina que eu tinha 200 jovens que me viam como exemplo, cara. So then I had 200 young people that were living according to my example. Pessoas que foram na minha casa, People that would come to my home. pessoas que eu aconselhei. People that I had given advice. E de repente elas viram tudo aquilo acontecer na minha vida. And then they saw all of that happening in my life. Tudo que Satanás puder fazer para destruir, ele vai fazer. So everything that Satan can do to destroy, he will do. Ele só não mata todo mundo aqui agora porque ele não pode. The only reason why he won't kill everyone here now is because he cannot do it. Nós temos que levar a sério o nosso inimigo. We need to take Satan serious. E o que eu fiz foi voltar até eles. And what I did was I went back to all of them. E num acampamento, no meio de um culto, And then we were on a weekend away in the middle of the service. eu pedi uma oportunidade. I asked for the church an opportunity to talk E eu to them. pedi perdão para todos eles ali de púlpito And também. then I asked for all of them to forgive me. Irmãos, não foi fácil fazer tudo isso. Brothers, it was not easy to do all of those things. Mas cada passo que eu dava But every step I would take era uma porta que eu fechava. was a door I was shutting. E eu continuava orando ao Senhor. And I was continue praying to the Lord. Ó Senhor, lança a luz nas minhas trevas. I would say, Lord, shed your light in my darkness. Revela quem eu sou Reveals who I am. e tudo que eu ainda preciso consertar. And everything that I need to put back together. Porque eu nunca mais Because I never again quero dar acesso want to give access para outra pessoa for someone else que não seja você. who is not you. Sabe, irmãos? E aí Satanás, ele não tem acesso quando você fecha a porta. And you know, brothers, Satan cannot have access once you have shut the door. Isso não quer dizer que a porta vai deixar de existir. That doesn't mean the door will not exist anymore. Só que você terá a autoridade de abrir e fechar. But now you have the authority to open and close the door. E você vai ter a escolha de mantê-la fechada todos os dias. And then you have the option to leave it shut every single day. Porque a partir do momento que você abrir, Because from the moment you open the door, ele vai entrar. you know he will enter through it. Irmãos, essas coisas são espirituais. Brothers, those things, they are spiritual. Tudo que eu falei aqui hoje é espiritual. Everything I said here tonight is spiritual. Às vezes temos coisas na nossa vida que precisam ser resolvidas. Sometimes we have things in our lives that they need to be dealt with. Você vai resolver no físico You may try to do those things in the physical e vai sphere, liberar no espírito. and you're going to release that in the spiritual realm. E isso é tão verdade que Deus disse para Pedro: And that's so true that Jesus said to Peter,
Tudo que você ligar na terra será ligado nos céus. Everything you connect on earth is going to be connected in heaven. E tudo que você desligar lá será desligado aqui também. And everything you disconnect here is going to be disconnected there. Nós precisamos entender que o reino do Espírito é mais real que esse. So we need to understand that the spiritual kingdom is more real than this one. E isso que eu estou falando é tão sério que Jesus diz uma palavra em Apocalipse. And what I'm saying here is so serious that Jesus says the following in the book of Revelation. Apocalipse 2. Revelation chapter 2. Conheço suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Eu sei que você não pode tolerar homens maus que põe à prova os que dizem ser apóstolos e não são, e também descobriu que eles eram impostores. Pode continuar até o final. I know your deeds, your hard work and your perseverance. I know that you cannot tolerate wicked men, that you have tested those who claim to be apostles but are not, and have found them false. Você tem perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome, e não tem desfalecido. Contra você, porém, tenho isso: você abandonou o seu primeiro amor. You have persevered and have endured hardships for my name, and have not grown weary. Yet I hold this against you: you have forsaken your first love. Lembre-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, eu virei a você e tirarei o seu candelabro do seu lugar. Remember the height from which you have fallen. Repent and do the things you did at first. If you do not repent, I will come to you and remove your lampstand from its place. Lembra-te de onde caiu. Remember the place you fall. Volta. So go back to it. Resolve. Sort it out. E voa. And then take off. Deus tem vida abundante, irmãos. God has abundant life, brothers. A palavra de Deus diz que Ele tem vida e vida em abundância. The word of the Lord says that He has life and abundant life. E cara, Deus é um Deus que transforma de uma maneira tão grande. You know, God is a God that transforms in a so marvelous way. Que se você olhasse para mim há 3 anos, That if you were to look to me 3 years ago, você nunca imaginaria que eu estaria aqui falando isso agora. you would never imagine I would be standing here tonight saying these things. Talvez aos olhos humanos eu sou a pessoa mais desqualificada para estar aqui hoje à noite. Maybe from the human perspective, I'm the most disqualified person to be standing here tonight. Mas eu posso dizer para você com certeza But I can tell you one thing, que tudo o que eu vivi that everything I lived me habilita para pregar isso hoje. enables me to preach those things tonight. E dizer para você que se você está passando por isso, And to tell you that if you're going through those things, por qualquer coisa que eu falei aqui hoje à noite, for any of the things I said here tonight, tem cura para você. there is healing for you. Tem restauração para você. There is restoration for you. Sabe, Deus pode fazer algo novo na sua You vida. know, God can do something new in your life. Aliás, Deus quer fazer algo novo na sua vida. Actually, God wants to do something new in your life. Cara, Deus sonhou com você. You know, God dreamed with you. Tem um livro escrito a seu respeito. There is a book written about you. O Senhor tem propósitos antes mesmo de você nascer. God has His purpose over your life even before you were born. Então, força e coragem. So be strong and brave. Ora ao Senhor, Pray to the Lord. resolva Sort those things. e voa. And then fly. Sabe, queridos, nós nunca vamos viver coisas diferentes fazendo as mesmas coisas. We're never going to be able to experience different things doing the same things. E o Senhor quer levantar uma geração curada. And the Lord, He wants to raise up a generation that has been healed. Porque uma geração curada pode curar. Because a generation that has been healed is able to heal others. Cara, você tem todo o poder em você. You know, you have all the power and authority in you. Você tem o Espírito Santo de Deus em você. You have the Holy Spirit in you. Cara, é o mesmo Espírito que andava em It's Jesus. the same Spirit that was with Jesus. Nós podemos fazer coisas maiores ainda. We can do greater things. Mas eu vou te dizer o que é uma coisa maior no reino do Espírito. And I tell you what's the biggest thing in this spiritual kingdom. Jesus, ele poderia ter ressuscitado o morto, Jesus could have resurrected the dead, mandado fogo do céu, sent fire from heaven. mandado o pão multiplicar, He could have multiplied the bread, se ele não tivesse se humilhado na cruz, but had He not humbled Himself at the cross, nós não estaremos aqui hoje à noite. we would not be standing here tonight. Então, o maior milagre da Bíblia So the biggest miracle in the Bible é um ato de humilhação is an act of humbleness de alguém que morreu of someone who died por gente que não merecia.
for people who did not deserve it. E toda vez que você se humilha, And everything you humble yourself, Deus está te dando a oportunidade God is giving you the opportunity de se parecer com Ele. to become more like Him. Às vezes a gente diz, nossa Jesus, eu quero ser tanto como você. Sometimes you may say, oh Jesus, I want to be so much like you. Ele fala, ok, morra. And then He says, okay, you should die. Ok, se humilhe. Die to yourself and humble yourself. Tome sua cruz e me siga. Take your cross and follow me. Algumas coisas têm que ser mais práticas do que poéticas para nós. Some things they should be more practical than poetical. E o que eu estou dizendo para vocês, tudo foi prático, And everything I'm saying to you guys here, they were all practical things. mas tudo foi espiritual ao mesmo tempo. But everything was spiritual at the same time. E você vai se sentir, irmão, leve. And then you're gonna feel so light. Você vai se sentir de fato pronto para receber coisas novas do Senhor. And then you're gonna be feeling ready to receive things that comes from the Lord. E um dia você vai estar numa mesa com alguém And then one day you're gonna be sitting at the table with someone e else. você vai escutar aquela pessoa falar, And you're gonna hear that person say, cara, não fala com meu pai tem 3 anos. you know, I haven't spoken to my dad for 3 years. Você vai falar, é mesmo? And then you're gonna say, oh really? Conta mais. Tell me more about it. E a pessoa vai abrir o coração. And then that one person will start to open their hearts. E aí você vai poder falar, eu também passei por isso. And then you'll be able to say, well, I went through those things myself. E através da sua vida, And then through your life, o Senhor vai trazer cura. God is gonna bring healing. O Senhor vai se mostrar presente. God is gonna show Himself present. E isso vai ser mais maravilhoso And that's gonna be even more wonderful do que qualquer multiplicação de pães. than any food or bread multiplication. Do que qualquer mar que abra. Than any ocean or a sea is Do open. que qualquer morto que ressuscite. Than any dead coming back to life. Porque só tem um evento na Bíblia que diz que o céu faz festa. Because there is only one happening in the Bible that says the heavens will rejoice. É quando o pecador se arrepende. And that's when the sinner repent of Então, his quando eu e sins. você levamos uma pessoa ao arrependimento, So whenever me and you, we bring someone into repentance, a gente está organizando festa no céu. we are organizing a party in E heavens. estamos levando essas pessoas para participar dessa festa. And we are bringing people to be part of this party. Cara, nosso pai é um pai festeiro. You know, our Father is He loves to demon the party. Yeah. Sabe, o nosso pai, ele quer se alegrar todos os dias. You know, our Father, He wants to rejoice every day. E eu tenho certeza que se você tomar as atitudes que você precisa tomar, And I'm sure that if you take the steps you need to take, cada atitude que você der, every step you take, você não vai mais estar sozinho. you won't be on yourself anymore. Porque você vai estar se parecendo com ele. Because you're gonna be looking like Him. E ele vai olhar para você. And He's gonna look at you. Ele vai colocar a mão no seu ombro. He's gonna put the hand over your Ele shoulder. vai falar mais um passo. And He's gonna say, okay, take one more step. Eu te ajudo. I help you. Eu te suporto. I support you. Porque eu, Senhor teu Deus, Because I'm the Lord, your Father. te tomo pela tua mão direita. I take you by your right hand. E te digo, não temas. And I tell you, do not be afraid. Porque eu te ajudo. Because I help you. Isso é promessa. That's a Nós promise. precisamos crer nessas We need promessas. to believe in those promises. E ainda que você solte das mãos de Deus, And even if you let go of God's hand, não é você que toma ele pela mão. it's not you who are taking His hands. É ele quem te toma pela mão. He's taking your E hand. quando ele nos toma, ele não solta. And whenever He holds us, He never lets go. Peça força ao Senhor. So ask Lord for strength. Dê o passo. Take the first step. Fecha a porta. Shut the door. E eu garanto para você que você vai viver coisas que você nunca viveu. And I guarantee you're going to experience things that you never lived Eu garanto para before. você que a presença de Deus ela vai ser tão latente And I guarantee you the presence of the Lord is going to be so overwhelming que ainda que você tenha passado a pior destruição da sua vida, that even if you've been through the worst thing in your life, cara, você vai poder testemunhar a glória. you're going to be able to witness the glory. Você vai poder testemunhar a alegria. You're going to be able to witness happiness. Você vai poder falar dessas coisas livre delas. You're going to be able to talk about all those things freely. Você é apto para falar de tudo que você está livre. Then you're going to be able to talk about all of the things that you are free of. E eu tenho certeza que você quer entrar nesse lugar. And I'm sure that you want to be part of this. E essa obra, irmãos, ela continua até o dia que Jesus voltar. And this work is going to continue until the day of the Lord. E essa música que a gente cantou hoje aqui, And this song that we sang here tonight, eu não sei se você já imaginou Deus te pegando pela mão I don't know if you ever imagined God taking you by your hand e te levando pela porta da cidade. and leading you through the gates of the city. Eu não sei se você já imaginou Ele te mostrando as ruas de ouro. I don't know if you ever imagined Him showing you the streets of gold. Eu não sei se você já se imaginou perguntando para Ele, que luz é essa?
I don't know if you ever imagine yourself asking him, what light is this? E ele vai dizer para você: é a minha glória. And he's going to say to you, that's my glory. É a minha glória que ilumina esse lugar. It is my glory that illuminates this place. E aí ele vai olhar para você: você está vendo tristeza aqui? And then he's going to look at you and say, can you see any sadness here? Você está vendo alguém triste aqui? Can you see anyone sad here? Alguém está chorando aqui? Is anyone crying Você here? está vendo alguém passar necessidade aqui? Can you see anyone in need here? Aí você vai responder: não, Senhor, não estou vendo. And you're going to say, no, I can't see any of this. É porque essas coisas não existem aqui mesmo. And he's going to say, because those things, they don't exist here. Cara, essa é a promessa que nós temos. You know, that's the promise we have. Então, irmãos, vamos nos parecer com Jesus. So brothers, let's become more like Jesus. Vamos entrar nesse lugar de nos humilharmos. Let's enter this place and humble ourselves. E para terminar, And to finish up, a palavra diz em 1 Pedro, capítulo 5. the word says in 1 Peter chapter 5, Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo devido. humble yourselves therefore under God's mighty hand, that he may lift you up in due time. A vida espiritual é assim: eu me humilho, Deus exalta. Eu me humilho, Deus exalta. So the spiritual life is like this: I humble myself, God exalts me. I humble myself, then God exalts me. Aí você diz: você se humilha então só para ser exaltado? And then you may say, also, you only humble yourself so that you may be exalted. Aí eu digo: não, eu me humilho por amor. And then I'll say, no, I'm humbling myself because of love. Mas como Deus ele é fiel à sua palavra, But because God is so faithful to his word, a partir do momento que eu me humilho, Ele me exalta. from the moment I humble myself, then he exalts me. Então não tenha medo do que vão pensar de você. So don't be afraid of what people's gonna think of you. Não tenha medo da maneira que vão olhar para você. Don't be afraid of the way they're gonna look at you. Lembra da resposta de Pedro? You remember how Peter answered? Vocês homens aí querem que a gente obedeça a vocês? He was saying, you men, you want us to obey you? Mas antes não compete a nós agradar o nosso Pai? But before, we should be obeying our Father. Se você agradar o coração de Deus, irmãos, So if you obey God's heart, automaticamente todas as outras coisas vão descer sobre a sua vida. automatically everything else is gonna fall upon your life. Eu não estou dizendo que é fácil, I'm not saying it's easy, mas é um desafio para mim e para você hoje à noite. but that's the challenge for me and you tonight. E eu não estou dizendo para você sair confessando e fazendo tudo amanhã. And I'm not saying for you to go out tomorrow and confessing all your sins and doing all of those things. Até porque nem todos estão prontos para receber algumas confissões nossas. Because not everyone is ready to listen to some of our confessions. Então nós precisamos orar, So before we need to pray, procurar pessoas de confiança, look for people we can trust, pessoas com quem nós possamos abrir o nosso coração people that we can open our hearts e to, pedir uma orientação. ask for a direction. Você pode procurar o pastor, You may look for your pastor, ou um líder, ou um amigo que seja uma pessoa de Deus. or a leader in the church, or a friend, someone who is walking with God. E então vocês vão orar. And then you're going to pray together. E a direção que o Espírito Santo te der, And then the direction that the Holy Spirit gives you, a essa você vai seguir. that's the one you're going to take. E você vai ver os milagres acontecerem. And you will see the miracles happening. Então eu sei que não foi muito fácil. I know it was not easy. Não foi fácil para eu falar. It was not easy for me to say all E não foi those fácil para você ouvir algumas coisas. and maybe it was not easy for you guys to hear some of the things I said. Mas eu tenho certeza de uma coisa. But I'm sure of one thing, Que se nós queremos viver o novo de Deus, that if we want to experience the new from God, nós precisamos começar a descer mais nesses lugares. we need to go deep into those places. Então era isso que eu queria compartilhar com vocês hoje à And noite. that's what I wanted to share with you guys tonight. Anda na palavra, cara. Walk in the Word. E você vai ver Deus fazer maravilhas na sua vida. You're gonna see God doing wonder things in your life. Amém? Amen. E eu quero fazer uma pergunta ainda. Antes de você... So I still want to ask just one more question. Eu queria perguntar se tem alguém aqui hoje à noite I want to ask if there's anyone here tonight que precisa de coragem who needs courage, sorry, para fazer caminhos de volta. to be able to walk back in those paths. Eu não estou pedindo para você vir aqui confessar nada, And I'm not asking you to come up front to confess anything, mas se você precisa de coragem, but if you need courage, independente do que seja, regardless what's that for, eu queria pedir para você se levantar no seu lugar, não precisa vir na frente, I want you to stand up in your place. You don't have to come here up the front, porque eu queria orar pela sua vida because I want to pray over your life now e compartilhar com você a mesma coragem que eu tive.
and to share with you of the same courage that I had, A mesma coragem que eu recebi do Espírito the same courage that I received from the Spirit, é a coragem que eu quero compartilhar com você hoje à noite. is the courage that I want to share with you tonight. Porque eu em mim não tenho nada para te oferecer, Because me, in myself, I have nothing to offer you. mas eu sei que o Espírito Santo de Deus, But I know that the Holy Spirit of God, ele pode te dar toda a força e coragem He can give you all the courage and braveness, para você enfrentar todos esses problemas de frente so that you may face all of these problems face to face e vencê-los. and overcome them. E por que eu pedi para você se colocar de pé? And why did I ask you to stand up? Porque fazer isso no meio dos seus irmãos Because doing those things in front of your brothers vai permitir com que eles também orem por você. is going to allow them to pray for you. Vai as permitir well. com que eles abracem você. It's going to give them the opportunity of hugging and embracing you. Vai permitir com que eles andem com você. It's going to give them the opportunity of walking with you. E já demonstra que você está começando a quebrar o seu orgulho para voltar. And that shows that you are breaking your pride in order to come back. Então só ficar de pé já é uma vitória hoje à noite. So only by standing up is already a victory Eu tonight. quero dizer que você já começou a vencer essa situação hoje. And I want to say that you Porque started você se winning colocou de pé. over that situation tonight. Você já não Because está ligando se tem alguém te olhando. You don't care if there's anyone looking at you. Mas eu posso falar uma coisa para você. And I can say something to you. O teu pai que te vê do céu Your Father that sees you in heaven, se alegra com a tua atitude hoje à noite. He rejoices in your attitude. Eu tenho certeza And I'm sure que você vai ser plenamente cheio. that you're going to be fully filled. Que o Senhor vai te capacitar. And God is going to enable you. E esse problema que você vai vencer And this problem that you're going to overcome vai ser um testemunho poderoso nas suas is mãos. going to become a powerful testimony in your hands. Pai,